Eu não sei vocês, mas quando eu assisti Trumbo nos cinemas, eu fiquei bastante curioso para saber um pouco mais sobre esse período de caça às bruxas que teve em Hollywood. E olha, tem muita história interessante para contar sobre essa época. Alô, alô, audiência! Meu nome é Max e sejam bem-vindos ao Entre Planos, o lugar onde ninguém vai prender você por causa das suas crenças políticas. Você chegou a assistir Trumbo nos cinemas? Caso sim, espera só um pouquinho enquanto eu explico para quem não viu o filme do que ele se trata, pode ser? Trumbo conta a história real de Dalton Trumbo, o roteirista mais bem pago de Hollywood na década de 40. Esse foi um período bastante conturbado na história dos Estados Unidos, porque foi quando se espalhou com mais força um medo de uma suposta invasão comunista, graças principalmente à Guerra Fria. E Hollywood foi palco de uma intensa caça aos comunistas. O Comitê de Atividades Anti-Americanas chamava várias pessoas para depor e interrogá-las sobre suas crenças políticas. Se o comitê achasse que a pessoa era um comunista, ela entrava imediatamente para a chamada Lista Negra. Dalton Trumbo foi uma dessas pessoas. Membro do Partido Comunista, ele e mais 9 colegas de profissão entraram para a Lista Negra, foram sentenciados a 1 ano de prisão e depois que saíssem, eles não poderiam ser empregados em Hollywood de maneira nenhuma. E com o passar do tempo, mais pessoas entrariam para a Lista Negra. Assim, centenas de profissionais não conseguiram mais emprego e não conseguiram também sustentar as próprias famílias, só por causa das crenças políticas delas. Alguns deles conseguiram driblar a Lista Negra e arranjaram um jeito de continuar trabalhando em Hollywood meio que na surdina. Mas não foi todo mundo que teve a mesma sorte. A trajetória de Trumbo é provavelmente a mais impressionante desse período da Lista Negra, e é por isso que eu acho que você devia assistir ao filme protagonizado por Bryan Cranston nos cinemas. Mas também existem outras histórias muito interessantes dessa época. Por isso, hoje a gente separou 4 delas para contar para vocês. Assim, você que já assistiu Trumbo pode descobrir um pouco mais sobre esse período tão triste da história de Hollywood. E para você que ainda não viu o filme, quem sabe as histórias que a gente vai contar a seguir não despertem a sua curiosidade para conferir o longa nos cinemas, não é? Vamos começar então por uma das figuras mais famosas da história de Hollywood, Walt Disney. Pois é, o famoso criador do Mickey Mouse foi uma das figuras de maior destaque durante o período da Lista Negra. Isso porque, em 1947, Disney fez questão de denunciar ex-funcionários da empresa dele para que entrassem na Lista Negra. Para entender por que o Disney fez isso, é preciso voltar para 6 anos antes. Em 1941, o Disney estava em atrito constante com o Sindicato dos Animadores, e a situação só ia piorando à medida que ele via mais empregados da empresa dele se sindicalizando. Mas a situação ficou feia mesmo quando o Disney descobriu que Art Babbitt, um dos seus principais artistas, tinha se tornado um dos líderes do Sindicato de Animadores. Por conta disso, Disney decidiu demitir Babbitt. Só que isso causou uma grande revolta entre os funcionários, e logo se iniciou uma greve dos animadores nos estúdios Disney. Ela durou 5 semanas e deu tanta dor de cabeça para o Disney que ele acabou aceitando mudar as suas políticas em relação ao sindicato. O problema é que Disney ficou extremamente magoado com a greve e se sentiu traído pelos próprios funcionários. Assim, quando foi instaurada a caça aos comunistas em Hollywood, ele fez questão de dar um depoimento para o Comitê de Atividades Anti-Americanas. Ele afirmou que os organizadores da greve que aconteceu 6 anos antes na empresa dele eram comunistas, mesmo sem ter provas de que eles eram membros do Partido Comunista dos Estados Unidos. I don't believe it's a political party. I believe it's an un-American thing. And the thing that I resent the most is that they are able to get into these unions and take them over. Os principais nomes denunciados por Disney foram dos artistas Herbert Sorrell, William Pomeranz e David Hilberman, que, a essa altura, já não trabalhavam mais no estúdio dele. E o depoimento de Disney foi devastador para a carreira desses 3 artistas. Por exemplo, 2 deles, Hilberman e Pomeranz, já tinham fundado o próprio estúdio de animação, chamado Tempo, que trabalhava principalmente com anúncios publicitários. Só que as denúncias de Disney de que ambos eram comunistas fez com que todos os clientes da Tempo retirassem suas contas. Assim, a empresa deles teve que demitir todos os seus funcionários e fechar as portas. Parece que nem tudo que o Walt Disney fez era um conto de fadas, não é? Outro caso notório da Lista Negra de Hollywood é o do diretor Elia Kazan. Ele foi o responsável por clássicos como Uma Rua Chamada Pecado, com Marlon Brando, Vidas Amargas, que lançou James Dean ao estrelato,
e Sindicato dos Ladrões, que venceu o Oscar de melhor filme em 1955. You hear that? I'm glad what I done! Só que Elia Kazan também entrou para a história do cinema como uma das figuras mais controversas do período da lista negra de Hollywood. Assim como Disney, ele também cooperou de forma amigável com o Comitê de Atividades Anti-Americanas e nomeou vários colegas de trabalho como comunistas para que entrassem na lista negra. Em 1952, Elia Kazan foi chamado para depor ao comitê sobre o seu período como membro do Partido Comunista entre 1934 e 1936. Pois é, o próprio Elia Kazan foi um comunista durante um breve período de tempo. Só que depois ele se desfiliou do partido e, com o passar do tempo, começou a detestar os comunistas. O Comitê de Atividades Anti-Americanas queria que o diretor apontasse nomes de outras pessoas que eram do Partido Comunista na mesma época em que ele foi. E Kazan entregou vários nomes, incluindo de antigos amigos da época em que ele estava começando a sua carreira. Por ter colaborado com o governo, o cineasta ganhou permissão para continuar trabalhando em Hollywood sem ser incomodado. Ao contrário de várias pessoas que entregaram nomes para a lista negra por pura pressão do governo, Kazan fez isso por acreditar que era a coisa certa a se fazer. And you actually testified against a lot of people that you'd worked with, named a lot of names. What did you hope to gain by that? Gain nothing, and just the truth. The only thing I had to gain was the feeling that I was doing the right thing. I didn't have a damn thing to gain about it. It meant a lot to me to say that... But a lot of people didn't do that, did they? They would have protected people that they'd known. Well, they can do it. They do what they thought was right. I did what I thought was right. E as ações de Kazan teriam repercussões até várias décadas depois. Por exemplo, em 1999, a cerimônia do Oscar decidiu homenagear o diretor e dar um Oscar honorário para ele. Quando isso foi anunciado, é claro que surgiu uma grande controvérsia em Hollywood, já que muitas pessoas acreditavam que o Kazan não deveria receber uma honra dessas, tendo nomeado tantas pessoas para a lista negra. Afinal de contas, toda a carreira de Kazan após 1952 teria sido construída arruinando a carreira de outras pessoas. Só que como toda polêmica tem dois lados, é claro que também teve muita gente que defendeu o diretor, afirmando que as ações dele durante o período da lista negra não deveriam servir de motivo para deixar de dar o prêmio a ele. Essas pessoas acreditavam que ele merecia sim o Oscar honorário graças às suas contribuições artísticas e pela importância dos seus filmes. E essa divisão de opiniões também ficou bem clara durante a entrega do prêmio na cerimônia daquele Oscar. Enquanto muitas pessoas aplaudiam Kazan de pé, também teve muitos astros que se recusaram a fazer o mesmo. Até a morte dele em 2003, Kazan nunca se desculpou ou fez alguma declaração pública dizendo que se arrependeu das ações que tomou durante o período da lista negra. Mas chega de falar de desgraça. Que tal se a gente contar algumas histórias que têm um final feliz? Pois é, apesar da lista negra ter arruinado várias vidas, ainda assim teve quem conseguiu se dar bem no final das contas. Um dos melhores exemplos disso é o caso da atriz Lee Grant, que começou a carreira nas telonas bem jovem. Aos 20 anos, ela estrelou o filme Chaga de Fogo, de 1951. E apesar de ser apenas o seu primeiro papel no cinema, ela já foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante e venceu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes. I don't know why it was crazy. You took it. I didn't need it. I didn't even like it. Crazy. Então a carreira de Lee Grant, como vocês podem ver, era bastante promissora. Só que ela foi, infelizmente, interrompida bem cedo. Em 1951, ela foi chamada para dar um depoimento contra o seu próprio marido, o dramaturgo Arne Manoff, que era um membro do Partido Comunista. É claro que ela se recusou a depor contra o próprio esposo, e, por causa disso, ela acabou entrando na lista negra. Pelos anos seguintes, ela conseguiu papéis na televisão e no teatro, que acabaram se tornando seu principal trabalho até 1964, quando o nome dela foi oficialmente retirado da lista negra. E agora que ela tinha saído da lista negra, ela fez questão de provar para todo mundo que a atuação dela ainda tinha muita qualidade. Dá só uma olhada. Em 1966, ela venceu um Emmy por sua performance no seriado A Caldeira do Diabo. E, em 1971, ela venceu mais um Emmy, dessa vez pelo filme para a televisão The Neon Ceiling. Em 1970, ela recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pelo filme Amor Sem Barreiras. E em 1976, ela foi indicada mais uma vez ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por A Viagem dos Condenados. Mas a marca de Lee Grant no Oscar, felizmente, não ficou apenas no campo das indicações. Isso porque, em 1975, ela venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pelo filme Shampoo. Thank you. I really must have wanted, otherwise why would I wear an old wedding dress?
I think we had a fight 20 years ago, but he's changed. I know I haven't. But I would like to thank the artistic community for sustaining me in my wins and losses and sitting on the curb, whatever it was. Thank you. E depois, quando ela decidiu ser diretora, ela teve o trabalho dela reconhecido pela Academia mais uma vez. Em 1986, ela dirigiu o documentário Down and Out in America, que acabou vencendo o Oscar de melhor documentário naquele ano. E aí, tá bom pra você? Em uma entrevista de 2007 ao The Hollywood Reporter, Lee Grant afirmou que quando o nome dela foi tirado da lista negra, ela se sentiu extremamente motivada a recuperar o tempo perdido. Eu tinha 12 anos para compensar e nada iria me deter, ela disse. Com 2 Emmys e 2 Oscars no bolso, eu acho que a essa altura ela pode dizer que conseguiu cumprir o objetivo dela. E nossa última história de hoje também é um conto de sucesso, apesar do estrago feito pela lista negra. O protagonista dela é o diretor Jules Dessen. Ele começou a carreira dele em Hollywood como assistente de diretores como Alfred Hitchcock e Garson Kanin. Depois, em 1941, ele começou a dirigir os próprios filmes. E não demorou muito até ele conseguir o sucesso com seus filmes, graças a longas como Brutalidade, Nos Bastidores de Nova York e Mercado de Ladrões. Só que em 1950, Dessen entrou para a lista negra enquanto ainda filmava seu novo filme, Sombras do Mal. O nome dele havia sido entregue pelos diretores Edward Dmytryk e Frank Tuttle, que deram depoimentos ao Comitê de Atividades Anti-Americanas. Ambos relataram que Dessen havia sido membro do Partido Comunista nos anos 30. E isso era verdade, ele realmente foi. Só que ele saiu em 1939 após ficar decepcionado com a notícia de que a União Soviética havia assinado um pacto de não agressão com Hitler. Agora que ele tinha entrado na lista negra, vocês provavelmente já sabem o que aconteceu com ele. Ele não conseguiu emprego em Hollywood de jeito nenhum, e por conta disso se mudou para Paris em 1953. Os primeiros anos dele em Paris realmente foram difíceis, principalmente pelo fato dele não dominar o idioma local. Só que a sorte dele mudou em 1955, quando ele aceitou dirigir o longa Rififi. Rififi foi um marco não apenas na vida do diretor, mas também na história do cinema. Esse filme é considerado até hoje como um dos melhores e mais importantes filmes de assalto de todos os tempos. Com sua história sobre um grupo de ladrões de joias que precisa fazer um grande assalto, Rififi estabeleceu algumas das principais convenções desse gênero. Um bom exemplo disso é a equipe composta por especialistas em áreas diferentes e importantes para o roubo, como explosivos, segurança e combate corpo a corpo. E isso sem contar o sistema de segurança extremamente complexo que deve ser driblado para que o assalto seja bem sucedido. Pois bem, a aposta de Dessen ao aceitar dirigir Rififi foi muito acertada. But my friend Louis Milestone was in Paris. And I said, please come and look at this film and tell me what it is. Tell me what you think of it. And I ran the film for him, and I remember his saying, now you listen to me. You now go make this film, the same film, all your life. He said, like Hitchcock, he made that film all his life, and he is Hitchcock. You make that film all your life. And then I said, well, maybe it's good. O filme foi um sucesso e venceu o prêmio de melhor filme no Festival de Cannes. Assim, Dessen conseguiu novos trabalhos e emplacou outros sucessos de bilheteria. E para ficar ainda melhor, em 1960, ele foi indicado ao Oscar de melhor diretor e melhor roteiro pelo seu filme Nunca aos Domingos. Jules Dessen nunca mais voltou a morar nos Estados Unidos e acabou se readaptando à sua nova realidade na Europa. Ele construiu uma nova carreira de sucesso e filmou mais 11 filmes lá, até se aposentar em 1980. Mas e aí? O que vocês pensam? Tem outras histórias da lista negra que vocês acham que merecem ser relembradas? E vocês têm outras sugestões de filmes que falam sobre esse período tão conturbado da história do cinema? Fiquem à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários as opiniões de vocês. Lembrando, é claro, que se vocês quiserem conferir as nossas fontes e links para outras coisas legais relacionadas a este episódio, é só dar uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo. Não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e assinar o canal, porque assim vocês não perdem nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.